ficção científica é um gênero literário maravilhoso, né? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, né, eles são premonitórios, né? Começa lá com Júlio Verne, que no fim do século XIX, no tempo da carroça, né? Como diria meu amigo escritor Antônio Costela, o século XX vai da carroça ao satélite, né? Um pulo enorme. Mas Júlio Verne começou a escrever muito antes de tudo acontecer, da revolução da tecnologia acontecer. E ele previu tudo, né? Ele escreveu Viagem à Lua, 20 mil léguas submarinas. Não existia submarino, gente. Ele via lá na frente. E os autores de ficção científica normalmente vêm lá na frente mesmo. É o caso do Asimov, o Robert Heinlein, quem eu falei aqui para você, do livro dele sobre os Howard, né? O homem de 4.000 anos, cujas células vão se renovando. Mas tem muita coisa para falar de ficção científica e eu vou falar bastante aqui no seu programa Só Livros para você. Só que hoje eu quero falar de um único livro, que é esse aqui, tá vendo? Encapado, porque de tão lido, né? Ó, caindo aos pedaços. Que tá aqui traduzido por Recordações do Futuro. Mas, na verdade, ele se chama O Homem Ilustrado. É sobre ele que eu vou falar. Só que antes eu quero falar um pouquinho do autor, o Ray Bradbury, que é muito conhecido pelo Fahrenheit 451, que é uma história louca de um futuro onde a sociedade proíbe os livros, então os livros vão para a fogueira. E chama Fahrenheit 451 porque essa é a temperatura em graus Fahrenheit que os livros queimam. Esse livro virou um filme super famoso nos anos 60, o filme é de 1966, do François Truffaut, com a Julie Christie, enfim, um filme muito conhecido. E também virou filme pela HBO em 2018, mas eu gosto mais do primeiro. Bom, essa é uma das obras do Bradbury que foi para o cinema, mas são inúmeras obras dele que foram adaptadas para o cinema, muitas. Ele também era roteirista de cinema, né? Eu tenho alguns livrinhos dele aqui que eu estou mostrando, mas são poucos. Esse aqui, ó, é a tradução desse aqui. A maioria dos livros do Ray Bradbury são livros de contos. E os contos são assim, uma loucura de bons, são maravilhosos, daqueles que você, né, pensa, não é possível um negócio tão genial desses, né? E também visionários, ele vai muito para o futuro e tal. Então tem um conto dele que também virou filme, que é O Som do Trovão, que é muito interessante, porque no futuro as pessoas viajam para o passado, aí fazem excursões para a pré-história. E alguém, né, e não pode mexer em nada, porque se mexer no passado muda o futuro. E alguém faz uma bobagemzinha pequenininha assim. Aí quando volta para o seu tempo, lá no futuro, tudo é diferente. A escrita é diferente. Leia, você vai gostar. Também virou filme, mas o livro é melhor, o conto é melhor. E tem uns contos, assim, O Pedestre, por exemplo, né, que está aqui nesse livro, Nos Frutos Dourados do Sol, que
também é sensacional, né? Aqui o tempo futuro não proíbe os livros, mas proíbe as pessoas de andar pela rua, né? Então são coisas assim que só a imaginação dele mesmo. Mas esse meu livro sem capa, cuja capa eu estou mostrando aqui para você, é O Homem Ilustrado. O que é essa história? É a história de um sujeito que tem o corpo inteirinho tatuado, mas não é o homem tatuado, é o homem ilustrado. Porque o que ele tem no corpo são desenhos primorosos, não são simples tatuagens. São desenhos que contam histórias. Então, se você olha para ele, você vê um dos desenhos e a história começa a ser contada. Os desenhos se movem no corpo dele, tudo isso. E aí ele encontra um homem que está andando pelo campo e começa a conversar e conta a história dele, o homem ilustrado, quem ilustrou ele, né? Foi uma bruxa que disse que veio do futuro. E o cara, então, quando ele tá dormindo, o homem ilustrado tá dormindo, o cara fica olhando para os desenhos, para as ilustrações do corpo dele. E aí as ilustrações vão contando histórias, uma melhor que a outra, inelargáveis. Também tem futuro opressor aqui, sabe? Em 2155, as pessoas viajam para o passado para fazer turismo e algumas pessoas querem escapar daquele mundo de 2155 que é totalitário, sem liberdade para nada, né? E tem contos maravilhosos. Esse é o meu livro predileto do Ray Bradbury, embora eu ame todos eles, mas O Homem Ilustrado realmente é o meu livro predileto. Você viu como ele tá, né? De tanto que foi lido várias vezes. E se bobear, eu vou ler de novo. Tá bom? Então é isso, essa é a minha dica de leitura para você hoje aqui na nossa FMTV. Ray Bradbury nasceu em 1920 e morreu em 2012. Mas em 1999 ele teve um AVC e foi parar numa cadeira de rodas. Você pensa que ele parou de escrever? Não. Então é isso, gente. Ray Bradbury é um dos maiores nomes da literatura de ficção científica. É maravilhoso. Ele nunca foi para a universidade, parou no ensino médio lá, americano. Ele tinha problemas de visão, usava aqueles óculos de fundo de garrafa, né? Então também não foi para a guerra lutar. E seu primeiro trabalho foi publicado em 1939. E é isso, ele não parou de escrever nunca, até sua morte em 2012. E eu sou Isabel Fomo de Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você na sua FMTV, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida. Então, um beijo da janela da Paulista, muito ensolarada e... When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream,
Your love will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part. And when I grow too old to dream, that kiss will live in my heart. Até a próxima, gente.